Quem nunca se perguntou de onde veio, para onde vai? Quem nunca se questionou por que tanto sofrimento na Terra? Quem nunca indagou sobre afinidades? Por que eu me dou bem com algumas pessoas e com outras não? E a gente às vezes se dá melhor com pessoas que não são dos nossos laços consanguíneos do que com os próprios irmãos de sangue, como a gente diz. Jesus, naquela parábola, naquela passagem, melhor dizendo, conhecida com Nicodemos, ele é explícito, ele é bem claro em dizer: é preciso nascer de novo. Em outras palavras, nós precisamos retornar ao mundo novamente. E ele não falava apenas do nascimento físico, porque em todos os seus ensinamentos, ele sempre teve um viés espiritual, sempre trazia essa conotação espiritual. Então, quando ele falou isso para Nicodemos, ele falava também de renascer espiritualmente, da necessidade de nos elevarmos moralmente, da necessidade da nossa transformação íntima. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a essa casa de oração. Então, nós vamos chamar a nossa irmã Cláudia Mesquita, que ela é trabalhadora da casa, ela é evangelizadora. Ela vai fazer, então, a nossa leitura de harmonização. Por favor, Cláudia. Boa tarde. Então, nosso primeiro sábado de palestra do ano. Vamos começar, então, com a arte, que a arte nos aproxima de Deus, nos aproxima do plano espiritual, para que a gente possa abrir o nosso coração para os aprendizados que virão depois com o nosso irmão. Aprender a ser. Ainda precisamos de ritos de passagem, aniversário, formatura, final de ano. Momentos para celebrar, refletir, transformar. 2025 foi o ano da polaridade, das opiniões acirradas, do tudo ou nada. No entanto, sobre essas camadas, quem somos nós? Não somos a nossa profissão, não somos a nossa função social. Saber responder quem sou eu, para além das disputas e das lutas pela sobrevivência, faz parte de uma nova consciência. Iniciar um novo ano, um novo ciclo, pede um novo pensar, um novo agir. A mudança social inicia no individual. Se sentes dificuldades, lembra de Jesus, o maior de todos os terapeutas. Ele nos deixou nas suas falas uma receita. Põe a mão na charrua e não olha para trás. O passado é uma roupa que não serve mais. Não vos apedigueis pelo dia de amanhã. Vivamos o aqui e agora, que é onde podemos agir. Vós sois deuses, vós sois luz. Ama o próximo como a ti mesmo. Auto-amor, auto-aceitação, auto-perdão, que geram alta confiança. Todo dia é dia de mudar, transformar. Aproveitemos esse marco, esse início de ano, para nos conhecer e traçar novos objetivos, novos sonhos, sem cobranças. Se sente solidão, busca um trabalho voluntário e verás quantos corações solitários precisando de um sorriso, uma palavra. Se te sentes vazio, busca um trabalho voluntário e verás quantos dariam tudo para ter uma vida como a tua. Muitas vezes os convites chegam e dizemos: não, eu não sou capaz. Lembra de Kardec. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Não podemos esperar perfeição para agir, mas nos aperfeiçoarmos agindo. Jesus, terapeuta, Espiritismo, a terapia. Que a virada do ano não seja apenas o trocar de folhinha, mas que seja o início da transformação dos nossos corações, para que a vida tenha sentido, significado e vale a pena viver, porque o sentido real da vida é aprender a ser. Um feliz ano novo para todos nós, e que a gente faça diferente. E na nossa casa tem bastante trabalho voluntário, que nem dizia um irmão nosso, que já está no andar de cima, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Nosso palestrante aqui de hoje é o nosso irmão Milton, trabalhador da casa, que ele vai falar do tema, justamente o que está escrito aqui na camiseta. Nascer, morrer, renascer,
e progredir. Tenhamos todos uma boa palestra. Queridas irmãs, queridos irmãos, encarnados e desencarnados, uma boa tarde a todos e que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em todos os corações. Antes de começarmos, gostaria só de dizer que como a espiritualidade, ela prepara tudo, né? Diante do tema que foi proposto, eu não sabia que a Claudinha ia fazer a leitura de harmonização, e o conteúdo que ela trouxe vem a fechar, vem a calhar com o tema que nós vamos refletir hoje. Então, essas reflexões de hoje, nós vamos buscar compreender aquela frase que está escrita lá na lápide, na morada definitiva do corpo físico do nosso codificador Allan Kardec. Lá está escrito assim: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. E para nos embasarmos, para podermos chegar a estas reflexões, nós utilizamos como apoio todo o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Também vamos nos utilizar da mensagem 141 do livro Fonte Viva, que é uma psicografia de Chico Xavier, um texto de Emmanuel, do benfeitor Emmanuel. Quem nunca se perguntou de onde veio, para onde vai? Quem nunca se questionou por que tanto sofrimento na Terra? Quem nunca indagou sobre afinidades? Por que eu me dou bem com algumas pessoas e com outras não? Por que numa família alguns se dão bem, outros não, e a gente às vezes se dá melhor com pessoas que não são dos nossos laços consanguíneos do que com os próprios irmãos de sangue, como a gente diz. Jesus, naquela parábola, naquela passagem, melhor dizendo, conhecida com Nicodemos, ele é explícito, ele é bem claro em dizer: é preciso nascer de novo. Em outras palavras, nós precisamos retornar ao mundo novamente. E ele não falava apenas do nascimento físico, porque em todos os seus ensinamentos, ele sempre teve um viés espiritual, sempre trazia essa conotação espiritual. Ele falava também, então, quando ele falou isso para Nicodemos, ele falava também de renascer espiritualmente, da necessidade de nos elevarmos moralmente, da necessidade da nossa transformação íntima. A literatura espírita, nesse ponto, ela é muito pujante, e ela nos esclarece com interpretações, com exemplos, com depoimentos de irmãos já desencarnados. Lá na segunda parte do livro Céu e Inferno, temos depoimentos lá de diversos espíritos que nos confirmam que a vida não termina com a morte física do corpo, que somos lá, nós continuaremos sendo lá o que somos aqui, apenas sem o corpo físico. Quando Jesus disse a Nicodemos: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, Nicodemos entendeu então de forma literal. E aí ele passou a pensar e a se preocupar de o que fazer e como fazer para novamente entrar no ventre da sua mãe para poder nascer de novo. Mas Jesus, porém, falava das duas vidas, né, da vida espiritual e da vida material. E essas duas vidas como sendo o recomeço. Quem volta é o espírito. O corpo físico, esse não volta mais. O que volta é um novo corpo. E essas duas vidas sendo um recomeço, é uma oportunidade de nós aprendermos novos ensinamentos, oportunidade de corrigir erros anteriores, de evoluir, de se elevar. Na fragilidade do corpo físico de uma criança, o espírito milenar que ali está encarnando,
ele não tem como executar as tendências dele de uma encarnação passada. E assim, então, começa a oportunidade da melhoria, a oportunidade da transformação. Então, reencarnar é como voltar à escola, ano após ano. Ou seja, reencarnação após reencarnação, para adquirir novas lições. A reencarnação não foi criada pelo Espiritismo. A reencarnação não foi criada por Jesus. A reencarnação não foi criada por Moisés. A reencarnação é simplesmente uma lei imutável e eterna de Deus que rege todo o universo, ou seja, em todos os globos onde há seres vivos, onde há espíritos, nós acreditemos ou não, nós aceitemos ou não, essa reencarnação é a prova mais racional da suprema inteligência de Deus, da suprema bondade de Deus. A reencarnação também já era falada lá no Velho Testamento, embora não de forma explícita, como Jesus falou para Nicodemos, mas nós temos algumas passagens do Antigo Testamento que eu trago aqui, que já falam da reencarnação. Por exemplo, uma está no livro de Jó, grafado lá no capítulo 8, versículos 8 e 9. Jó diz assim: pergunta às gerações passadas, ou às primeiras, e medita a experiência dos antepassados. Porque somos de ontem, não sabemos nada. Nossos dias são sombra na terra. Para entender, então, esta passagem, nós procuramos o livro Analisando as Traduções Bíblicas, do nosso querido e renomado pesquisador espírita, Severino Celestino. E ele nos esclarece dizendo que aqui está uma observação que devemos buscar em outras vidas, no passado, as causas do nosso sofrimento. Jó era uma figura do tipo justo sofredor, e em muitas passagens do seu livro, o assunto é o sofrimento cuja causa em vidas passadas é procurada pelo autor, confirmando aí a sua crença na reencarnação. E também tem outra passagem do livro de Jó, no capítulo 14, versículo 14 também, quando ele faz um questionamento. Ele pergunta assim: pois se um homem morrer, terá um renascimento ou reviver? Todos os dias da minha pena, eu luto e espero até que chegue a minha troca. O que será que Jó queria dizer com até que chegue a minha troca? Segundo esse mesmo livro, então, o nosso querido Severino Celestino, ele nos diz assim: Jó não acredita que Deus impedirá ou limitará o seu renascer. Então isso nós, hoje, podemos pensar. Jó naquela época tinha pressentimentos, intuições. Hoje nós temos conhecimento. Então nós podemos dizer que Deus jamais limitará ou impedirá as nossas reencarnações, os nossos renascimentos. Porque ele que é o Criador de tudo e Ele quer ver nós perfeitos. E o Severino continua: esse pressentimento, essa crença, dão a Jó forças para suportar resignado as dificuldades da vida presente, esperando que chegue a sua troca ou a substituição, que venha a ser uma outra vida feliz como resultado da expiação que ele está sofrendo ou da provação que ele está sendo submetido. Então vejamos que Jó era um crente na reencarnação. Há também uma passagem do Antigo Testamento do profeta Isaías, que também é muito explícita quanto a essa visão do tema de reencarnação. Está no capítulo 29 do livro de Isaías, no versículo 19. Isaías diz assim: aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada, viverão de novo. Aqueles que estavam mortos em meio a mim, ressuscitarão. O que Isaías quis dizer com aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada, viverão de novo? Nós temos essa resposta no item 13 do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo.
A explicação de Kardec para essa passagem, Kardec afirma que se o profeta houvera querido falar da vida espiritual, se houvera pretendido dizer que aqueles que tinham sido executados não estavam mortos em espírito, ele teria dito, ainda vivem, e não viverão de novo. Então vejamos, a frase seria, aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada, ainda vivem. Aí ele estaria falando da continuidade da vida espiritual. Mas ele não falou isso, ele falou, viverão de novo, ou seja, dando outra vez a ideia de retornar ao corpo físico. O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, ele nos explica que a reencarnação já fazia parte dos dogmas, das crenças dos judeus, só que com o nome de ressurreição. E a ressurreição é a ideia de o corpo voltar para a vida, aquele corpo que já está morto. E a reencarnação é a volta da alma ou do espírito à vida corpórea em outro corpo preparado de forma especial para que seja bem utilizado por nós quando estivermos aqui. E um corpo que não tem nada a ver com o corpo da vida anterior. No item 3 deste mesmo capítulo 4, há uma conversa de Jesus com seus discípulos, e então os discípulos interrogam Jesus desta forma assim: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias há de vir para restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram, e o trataram como lhe aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então os seus discípulos compreenderam que ele estava falando de João Batista. Essa passagem está em Mateus, no capítulo 17, versículos de 10 a 13, e também em Marcos, no capítulo 9, versículos de 11 a 13. Então, dizendo que Elias já viera, Jesus demonstra para os seus discípulos a reencarnação dos espíritos, os quais reencarnam periodicamente, e um detalhe tremendamente importante, não só para progredirem, não só para saudarem o seu passado culposo, não só para resgatarem seus débitos, mas também para desempenharem tarefas em benefício da coletividade. Então, assim, em outras palavras, nós podemos dizer que é exercer o nosso papel de coautores na edificação do reino de Deus na Terra. Em outra passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 12 a 15, está escrito assim: ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o arrebatam. Pois assim o profetizaram todos os profetas até João. E também a lei. Se quiserdes compreender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ouça-o aquele que tiver ouvidos de ouvir. Nós sabemos que a lei mosaica utilizava da violência, sugerindo que os infiéis deveriam ser exterminados para que os outros, os fiéis, ganhassem então a terra prometida. Mas como Jesus veio trazer para nós ensinamentos espirituais, a violência a que Jesus se refere é essa árdua luta que nós devemos travar para nos libertarmos da materialidade, para alcançarmos a espiritualidade. E para nós ficarmos livres desses ciclos de reencarnações, para nós passarmos a viver unicamente e exclusivamente no mundo espiritual, nós precisamos empregar o máximo de esforço, o máximo de determinação, o máximo de perseverança para corrigir todas as nossas imperfeições
todas as nossas mazelas da nossa alma. João Batista foi o último profeta que foi enviado pelo Senhor para ensinar aos homens a viverem de acordo com as leis, com os mandamentos divinos. Depois dele, veio então o Cristo para exemplificar a lei do amor. Depois da vinda do Cristo à Terra e após o seu retorno às esferas crísticas, os seus ensinamentos, os seus exemplos foram disseminados pelos seus apóstolos e foram passando geração por geração, chegando até os dias atuais. Mas, nesse período, ou seja, no meio desse caminho, houve muitas distorções, houve adaptações para satisfazer necessidades e interesses de alguns religiosos, de alguns políticos, de alguns governantes. E então, com isso, teve segmentos religiosos que passaram a não acreditar e a não aceitar a reencarnação. Mas por que nós precisamos reencarnar inúmeras vezes? Porque são incontáveis, né? Nós não sabemos quantas vezes precisaremos reencarnar. Na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, Kardec faz esse questionamento aos espíritos da codificação, perguntando qual é o objetivo da encarnação. E obtém como resposta: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros é missão. Mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. É o que nós falávamos antes. Nós temos que fazer a nossa parte na edificação do reino de Deus aqui na Terra. Porque nós temos que pensar que nós não estamos aqui a passeio. Nós não estamos aqui apenas para trabalhar, pagar boleto. Nós estamos aqui com uma finalidade espiritual e muito nobre, principalmente para aprender a amar, o que ainda nos é muito, muito escasso, que ainda nos é muito, muito pouco que nós fazemos nessa área do amor. Nós estamos aqui para aprender a amar e para contribuir, para dar a nossa colaboração nesta obra da criação. Então, essa questão de dizer, quando eu me aposentar, eu vou então seguir a casa espírita ou qualquer outro segmento religioso, ou fazer alguma coisa, é um pensamento equivocado nosso. A todos os minutos, a todos os instantes, nós podemos estar contribuindo com Jesus, com Deus, na obra da criação. Na pergunta 166 do Livro dos Espíritos, o codificador questiona também: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de se depurar? E a resposta é simples, curta, mas muito profunda: sofrendo a prova de uma nova existência. Então, os espíritos confirmam que nós teremos que reencarnar de novo, renascer de novo, daquela forma em que o Nicodemos não compreendeu. Então, com essa resposta, nós passamos a compreender que a vida é uma jornada de aprendizado. A cada existência, a cada oportunidade, nós alcançamos, no mínimo, um degrau nessa escada de evolução. Nós não conseguiremos aprender todas as virtudes numa só existência. Nós não conseguiremos nos livrar dos nossos vícios, dos nossos defeitos, das nossas imperfeições em apenas uma existência. Por isso, a reencarnação é a justiça divina em ação, onde cada um recebe novas chances de poder crescer, de reparar os erros e de desenvolver as virtudes. Sem a reencarnação, como que nós vamos explicar as crianças que já nascem com talentos? Nas mídias sociais nós vemos aí crianças com 3, 4 anos tocando instrumentos, piano e coisa e tal. Como explicar isso?
Sem a reencarnação, como explicar pessoas, espíritos, que desde cedo já enfrentam enormes desafios? E aqui eu quero abrir um parênteses. Eu tenho um colega de trabalho que ele tem 2 filhos e um dos filhos ainda não tem 7 anos. Já nasceu com problemas cardíacos e já fez 10 cirurgias em menos de 7 anos, 10 cirurgias para correção cardíaca. Então, como explicar tudo isso se não for através da reencarnação? Imaginemos, para pensar na reencarnação, imaginemos assim, um aluno que não passou de ano. Ele é condenado a sair da escola, a não estudar mais? Não. Ele precisa apenas repetir aquela série, aquele ano em que ele foi reprovado. E depois daí é vida que segue. E assim é a vida espiritual. Nós voltaremos quantas vezes forem necessárias a nós espíritos para aprendermos a fazer tudo correto. E o que vem a ser o tudo correto? Seguir os passos de Jesus, aplicar na nossa vida o que Jesus exemplificou para nós. Pensemos numa semente, colocar na terra até ela nascer, crescer, florescer, frutificar. Isso demora várias estações. Assim é o espírito também. Precisa de várias existências para se desenvolver plenamente, para se elevar espiritualmente. No Livro dos Espíritos, comentado por Miramês, esse nobre benfeitor nos ensina assim: o que podemos falar é que a alma dorme na pedra em processos que ainda muitos não entendem, mas o tempo haverá de conferir a todos o conhecimento dessa modalidade de avanço espiritual. A alma sonha no vegetal. Também se virá a saber quais os processos desses sonhos e por que esse estágio. A alma age no animal, com inumeráveis movimentos, buscando por meios instintivos os próprios dons guardados no coração. Finalmente, a alma desperta no homem, onde, como certo tempo, alcança a razão e se ilumina no super-homem, em busca da angelitude. Um dia todos nós seremos anjos. Eis porque, continua o Espírito Miramês, eis porque não se deve negar a reencarnação, verdade das verdades, que marca a chama divina com todas as experiências do saber e do amor. O de que precisamos, mais urgente, para o nosso bem, é procurarmos entender e viver o amor com as suas inumeráveis divisões, para que a nossa consciência se tranquilize em todos os seus aspectos da vida. O Espírito Miramês nos trazendo este ensinamento. Conforme Allan Kardec, no item 18 deste mesmo capítulo 4, ele nos diz que a reencarnação fortalece os laços de família, porque une os espíritos por afinidade, une os espíritos por amor, para que eles possam fazer uma evolução conjunta, transforma uniões superficiais em vínculos profundos, porque é de alma para alma, que se tornam cada vez mais puros e mais duradouros a cada existência que a gente aqui passa. Os espíritos com simpatias, ou espíritos afins, que a gente chama, se encontram repetidamente em diferentes famílias, aprendendo juntos, progredindo junto, enquanto que com isso, aqueles laços que são baseados apenas em interesses materiais vão se desfazendo. Lá no plano espiritual, os espíritos se agrupam por afeição, por simpatia e também por semelhança de inclinações. E com isso eles formam famílias que buscam a se reencontrar nas sucessivas reencarnações. Então a família terrena fica sendo apenas um palco para que esses espíritos afins se reencontrem e que trabalhem o seu progresso mútuo, aprendendo as lições e evoluindo juntos. Quanto menos preso à matéria, mais puro,
mais forte se torna essa afeição entre eles. E essa afinidade é sem egoísmos, é sem paixões, é sem essas, digamos, influências materiais que nós temos aqui. E os espíritos mais adiantados, eles auxiliam os que estão em menor progresso, e com isso os laços se tornam mais fortes a cada nova reencarnação, promovendo assim, então, o aperfeiçoamento de todos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, reencarnar não é castigo, é uma oportunidade. Cada dificuldade que nós enfrentamos hoje pode e deve ser vista como parte de um processo de crescimento. O importante não é lembrar quem eu fui na encarnação passada, ou querer saber sobre utilizar terapias regressivas para saber quem eu fui na encarnação passada, mas sim saber aproveitar quem nós somos hoje para, a partir de agora, começarmos a evoluir. Somente com a reencarnação nós poderemos compreender a justiça e o amor de Deus para com todos nós. Jesus nos mostrou que a vida é contínua, que sempre teremos chances de caminhar rumo ao reino de Deus. Basta nós querermos. Se hoje nós enfrentamos desafios, é porque nós temos força para superá-los e seguir adiante. Porque no nosso planejamento reencarnatório, nós aceitamos, nós concordamos em enfrentar estas adversidades. E Deus não coloca fardos pesados em ombros frágeis que nem os nossos. Então, diante destes elementos todos que trouxemos aqui, acreditamos agora que vai ficar mais fácil o entendimento dessa frase que decora o túmulo de Allan Kardec. Mas vamos por partes. Nascer, o começo de tudo, representa todos os inícios, um novo projeto, uma nova fase, um novo entendimento. Não precisa ser literal, pode ser qualquer momento em que a pessoa se abre para algo novo. Mas também nós não podemos esquecer o começo de tudo, ou seja, a nossa criação por Deus como espíritos. Morrer, o fim necessário. Há um dito popular que diz que a morte é a única coisa certa que nós temos. Mas esse morrer simboliza encerramentos. Não é sobre morte física, é sobre transformação. Esses encerramentos podem ser abandonar velhos hábitos, crenças ultrapassadas, comportamentos que já não servem mais. Tudo isso significa para nós morrer. Renascer ainda, recomeçar com mais consciência. Cada vez que nós deixamos algo para trás, surge um espaço para algo novo, para o novo eu. É um processo de aprender com a experiência e voltar cada vez mais forte, cada vez mais sábio, cada vez mais preparado. Progredir sempre. Esse é o movimento contínuo da vida. A vida não é estática. A vida não é inerte. A vida não está parada. Estamos sempre em movimento, estamos sempre em evolução, mesmo quando nós não percebemos. Progredir significa crescer intelectualmente, crescer emocionalmente, crescer moralmente, crescer espiritualmente. Tal é a lei. A lei é a regra universal, é a lei imutável e eterna de Deus. A expressão conclui dizendo que é um ciclo natural, faz parte da existência, faz parte da criação, faz parte da natureza. Para quem é espiritualista, pode remeter à evolução da alma. Para quem é mais racional, pode ser entendido como um processo inevitável de desenvolvimento do ser humano. Então, essa frase que está escrita na lápide do nosso querido Kardec descreve o ciclo natural da vida. Começamos, mudamos, recomeçamos e continuamos evoluindo. Todos nós passamos por isso quando aprendemos algo novo, quando deixamos para trás uma versão antiga de nós,
quando avançamos para um estágio melhor. É um lembrete de que a vida é um movimento, é uma transformação, é um crescimento contínuo. A cada nova existência, Deus nos dá a oportunidade de recomeçar e de nos aproximarmos cada vez mais da perfeição. E quem é a perfeição? Ele próprio. Há uma frase do Chico Xavier que diz, para mim ela significa muito, acredito que vocês conhecem, e acredito que deve significar também. Ninguém pode voltar atrás e começar de novo, mas qualquer um pode recomeçar agora e fazer um novo fim. E para encerrar, eu trago uma mensagem do livro Fonte Viva, mensagem de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, Renovar-te sempre. Cada dia tem a sua lição. Cada experiência deixa o valor que lhe corresponde. Cada problema obedece a determinado objetivo. Há criaturas que, torturadas por temores contraproducentes, proclamam a inconformação que as possui à frente da enfermidade ou da pobreza, da desilusão ou da velhice. Não faltam, no quadro da luta cotidiana, os que fogem espetacularmente dos deveres que lhe cabem, procurando na desistência do bom combate e no gradual acordo com a morte, a paz que não podem encontrar. Lembra-te de que as civilizações se sucedem no mundo. Há milhares de anos e que os homens, por mais felizes e mais poderosos, foram constrangidos à perda do veículo de carne para acertos de contas morais com a eternidade. Ainda que a prova te pareça invencível, ou que a dor se te afigure insuperável, não te retires da posição de lidador em que a providência divina te colocou. Recorda que amanhã o dia voltará ao teu campo de trabalho. Permanece firme no teu setor de serviço, educando o pensamento na aceitação da vontade de Deus. A moléstia pode ser uma intimação transitória e salutar da justiça celeste. A escassez de recursos terrestres é sempre um obstáculo educativo. O desapontamento recebido com fervorosa coragem é trabalho de seleção do Senhor em nosso benefício. A senectude do corpo físico é fixação da sabedoria para a felicidade eterna. Seja otimista e diligente no bem, entre a confiança e a alegria, porque enquanto o envoltório de carne se corrompe pouco a pouco, a alma imperecível se renova de momento em momento para a vida imortal. Agradeço a atenção de todos, que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo continue em todos os corações. Muito obrigado.